Tema de hoje: o que você mais quer para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? O que mais você quer para a tua vida? O que mais você deseja? Qual é o teu maior anseio hoje, nesse mundo que a gente vive tão conturbado, cheio de crise, de doenças, de enfermidades, gente morrendo aí a toda hora, também gente ficando rica a toda hora, também tem gente que está muito feliz, tem gente que está muito triste. Ou seja, o que você mais quer para a tua vida? Já parou para pensar nisso? O que falta para você? O que você tem mais desejo, mais anseio? Sobre isso que eu quero estudar com os irmãos hoje. E para a gente entender, gostaria de ler, você que trouxe a sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 19. Uma história muito conhecida. Vamos aprender algumas coisas importantes com essa história hoje. Glória a Deus. Somente a Ti, Jesus. Lucas 19, você que está pela internet, provavelmente vai aparecer para você a imagem. Também deve aparecer, acho que daqui a pouco, a imagem para mim aqui, obrigado. Versículo 1, olha aí que legal, obrigado. O texto diz assim, Lucas 19, 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Versículo 2, o texto relata que havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos daquela época. Versículo 3, ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Versículo 4, assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Versículo 6, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Versículo 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um, entre aspas, pecador. Versículo 8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aí no versículo 9, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Ora, porque este homem também é filho de Abraão. Versículo 10 e último, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa história de Zaqueu, ela é muito importante e interessante, que ela nos mostra algumas coisas, algumas características da vida de Zaqueu. Se você estudar um pouco mais, Zaqueu era um homem de pequena estatura. E o que será que Zaqueu mais queria para a sua vida? Essa história aqui revela algumas características dele, como eu disse, quando você estuda um pouco mais. Zaqueu era um baixinho, mas aqueles baixinhos invocados. Aqueles baixinhos que tinham um título, um cargo, e esse cargo que ele exercia o levava a ser invocado, metido. Ele era cobrador de impostos. E você sabe que até nos dias de hoje os cobradores de impostos não são muito bem quistos, principalmente os corruptos. Por ser um coletor de impostos,
ele havia enriquecido e muito por causa do dinheiro que ele desviava. Parodiando com os tempos de hoje, você vê no Brasil hoje políticos aí, que se fosse pelo salário que ele ganha mensalmente, anualmente, jamais ele teria metade do que ele tem de bens na sua vida. Zaqueu era assim. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu, apesar de ser um homem rico, cobrador de impostos, como eu disse, ele não era benquisto, as pessoas não gostavam muito dele. Mas ele tinha algo no coração que ele precisava, ele queria. E o que mais ele queria? Ele queria conhecer Jesus. Ele queria ver o que Jesus teria para oferecer para ele. Afinal de contas, ele tinha ouvido falar muito de Jesus, mas muito. E por isso gerou dentro do coração dele esse desejo. Poxa, quem é Jesus? Dizem por aí que ele faz milagres, dizem por aí que ele faz maravilhas, dizem por aí que ele muda vidas. E eu sinto dentro de mim falta de alguma coisa. Mas como é que um homem que tem riquezas, bens, saúde, como é que um homem desse sente falta de alguma coisa? Bom, se você ler essa história como nós lemos, você vai ver que Zaqueu tinha algo que faltava na sua vida. E ele tomou algumas atitudes para alcançar isso. A primeira atitude que ele tomou foi de não se sentir satisfeito com a sua vida. Apesar de ter tudo, apesar de viver bem, ele não vivia satisfeito. Faltava-lhe alguma coisa. Ele tinha muito dinheiro, segundo os historiadores da Bíblia, o tanto de dinheiro que ele tinha era muito mais do que todos os homens daquela cidade de Jericó. Ele tinha o que queria, ou melhor, ele tinha quase tudo o que ele queria. E quanto mais dinheiro ele tinha, você puxa pelos dias de hoje, como eu disse, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais longe de Deus ela fica, e com menos paz interior ela também fica. E por isso Zaqueu não estava satisfeito com a sua vida. Ele então tomou uma grande atitude. Ele falou: eu quero conhecer esse Jesus, eu quero ver o que ele tem para oferecer. A segunda atitude que Zaqueu teve foi aquela atitude de perseverança. E, meus irmãos, o cara de baixa estatura, uma multidão, Jesus vindo, para ele, se ele fosse humanamente falando no meio do povo, primeiro por ser um homem rejeitado pelo próprio povo, já que ele coletava impostos, ele extorquia, na verdade, até impostos. Provavelmente, no meio daquela multidão, era capaz de alguém bater nele, empurrá-lo e ele cair e ser pisoteado. As ruas daquela cidade de Jericó estavam lotadas, Jesus estava vindo. Jesus tinha sua fama da época, ele era muito conhecido pelos milagres e maravilhas. Então ele estava vindo, tinha uma multidão atrás e uma multidão na frente o esperava. E aí Zaqueu fica naquela situação, e aí o que eu faço? Provavelmente muitos outros teriam desistido. Zaqueu, ele perseverou. Ele foi até o fim, assim, eu preciso ver esse Jesus. E, irmãos, todo mundo queria ver Jesus. Entenda essa expressão que eu vou falar? Jesus era o popstar da época. Ele chegava, as coisas aconteciam, milagres, maravilhas, e o povo, que é povo, vai atrás disso. Zaqueu também ouviu falar muito de Jesus. Agora, imagina um cara que tem uma posição nobre como a dele. Ele era o homem mais rico daquela cidade. Ele provavelmente se vestia com as melhores roupas, por ser rico. Morava numa boa casa, por ser rico. Lembre-se que essa riqueza era a riqueza que ele, na maior parte, arrecadava, cobrava mais impostos das pessoas. Ele tinha, entenda também, ele tinha um nome a zelar. Eu sou Zaqueu. Apesar das pessoas não gostarem dele,
ele estava ali como um coletor de impostos para o governo da época. Então as pessoas tinham que engoli-lo, no sentido figurado, mesmo não gostando dele. E o interessante é que nada disso, roupas bonitas, riquezas, no mínimo anel nos dedos, nada disso impediu Zaqueu de chegar no seu objetivo. Eu fico imaginando um rapazinho assim, estatura mediana, baixinho, bem vestido, como uma criança, já que eu não consigo passar por aqui, não consigo passar por ali, não consigo... Bom, já sei. Ele viu uma figueira e ele corre que nem uma criança e sobe na figueira. Eu fico imaginando o povo vendo isso. O povo que o conhecia falou, o que esse doido está fazendo aí em cima? Será que ele vai querer cobrar impostos de Jesus também? Será que ele vai querer jogar uma pedra? Esse cara é doido, o que ele está fazendo aí em cima? As pessoas não gostavam dele. E o interessante é que o centro das atenções era Jesus, não Zaqueu, apesar de terem notado ele. E o interessante é que quando Jesus foi chegando, Jesus ele olha para a figueira e ele olha para aquele homem e diz assim, Zaqueu, desce depressa daí. Eu fico imaginando aquele homem rejeitado, tristeza no coração, talvez enfrentava algumas dificuldades, como eu disse, apesar de ser rico, apesar de ter roupas boas, casa boa. Eu fico imaginando aquele homem pensando o seguinte, como é que esse cara sabe o meu nome? A boa notícia que eu vejo aqui é que se você está em cima de uma figueira, se você está deitado na sua cama, se você está no fundo do poço, você que está assistindo pela internet, se você está passando algum tipo de dificuldade, de enfermidade, quando Jesus chega, Ele sabe o teu nome, e Ele sabe quem você é, e Ele pode mudar a história da tua vida. Isso aqui é legal de Jesus. Então, Ele simplesmente obedece, Ele desce da árvore. Ele desce da árvore e Jesus fala, hoje convém estar na tua casa. E ele todo feliz, pois não, Jesus, vamos para minha casa. Povo como é povo, já me canso de falar aqui. Povo é povo. O povo olha um para o outro e fala assim, tá vendo? Ele fala que esse Jesus aí, ele é o bom, ele é o popstar, ele é o cara bom, ele adivinha as coisas, ele cura pessoas, mas não tem o discernimento de ir, pousar, tomar um café na casa de um cara pecador, miserável, cachorro, salafrário, que nem esse cobrador de impostos. Mas ainda assim Jesus foi, porque Jesus não liga porque as pessoas falam. Jesus se importava com aquela vida. Por quê? Porque ele tinha sede. Apesar de ser rico, de ter tudo do bom e do melhor, faltava alguma coisa dentro dele. E ele sobe numa figueira e Jesus fala, desce, Jesus o vê, ele desce e ele recebe Jesus em sua casa. Interessante, irmãos, essa atitude. Que essa atitude de Zaqueu foi a mais importante atitude que ele pôde tomar na sua vida. Porque não é fácil para uma pessoa que tem riqueza, uma pessoa que tem um nome a zelar, uma pessoa que tem uma boa casa, uma pessoa que tem uma condição financeira excelente, se colocar nessa situação. Talvez até um outro cobrador de impostos, famoso da época, poderia dizer o seguinte, está chegando Jesus, e Jesus vai chegar aqui e me cumprimentar, porque eu sou o cara aqui que manda. Não, o Zaqueu não se preocupou com isso. Uma das atitudes mais tremendas que eu vejo aqui nesse texto, é que Zaqueu ele fica tão feliz, quando ele recebe Jesus, que Jesus entra na sua casa, ele fica tão feliz, tão diferente, ele sente, eu acredito que ele deve ter sentido aquela paz que só Jesus dá, que a Bíblia diz. Eu fico imaginando o coração dele, tinha lá um lugar, porque alguns estudiosos já dizem, né, que no coração de todo ser humano tem uma lacuna, um buraco, que só pode ser preenchido pela presença de Deus, né? E nós somos mais que vencedores, bem-aventurados, porque essa lacuna já foi preenchida nos nossos corações, né? Deus já está conosco.
E eu vejo aquele homem arrependido, sentindo aquele gozo, aquela paz, aquela alegria de receber Jesus na sua casa, de Jesus o conhecê-lo, se importar com ele. E ele toma essa atitude maravilhosa de chegar e falar, como nós lemos aqui: Senhor, eu vou tomar uma atitude diferente aqui hoje. Eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou ajudar os pobres, eu vou dar para os pobres. Porque quando Jesus entra na vida da pessoa, ela não é mais mesquinha, ela não vive mais aquela mesquinhez, aquela avareza. Quando Jesus entra no coração da pessoa, Jesus transforma de tal ponto que essa pessoa tem prazer em pegar do seu dinheiro, dos seus bens e abençoar outros. E o pastor Walter esteve aqui, inclusive, ministrando sobre isso. Quanto mais abençoadores nós somos, e eu cansei de falar isso aqui anos nessa igreja, quanto mais abençoadores nós formos, quanto mais nós nos preocuparmos com os outros, orando, ajudando, menos problemas nós vamos ter e a bênção de Deus virá muito mais sobre as nossas vidas. Esse homem, ele toma uma atitude que não é fácil para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro não pensa assim. Ele até ajuda um, ajuda o outro. Às vezes eu, no farol, você dá uma moeda para uma pessoa, ou uma nota de R$2, aí você dá, a pessoa te pede, ela fala, muito obrigado, eu te abençoe, você fica todo cheio, nossa, eu dei uma ajuda, você deu R$2, R$1, uma moedinha. Não estou falando que isso é ser miserável, ao contrário, se você tem isso, amém. O que eu quero te dizer é que esse homem, ele pegou metade do que ele tinha. E não é para qualquer um pegar metade do que tem e falar assim, eu vou dar para as pessoas que precisam. Eu estou vendo que está cheio de gente necessitada aqui e eu vou abençoar essas pessoas. Por quê? Porque hoje eu te conheci, Jesus. Hoje o Senhor mora na minha vida, o Senhor entrou na minha casa. A minha vida mudou, a minha mente mudou. Eu não preciso mais de tanta riqueza para viver. Agora que o Senhor está comigo, eu não preciso mais de tudo isso. E olha, eu vou além, Jesus. Se eu extorquir alguém, e ele tinha extorquido um monte de gente, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque eu não quero mais viver essa vida de extorquir os outros. Eu quero viver uma vida simples. Mas eu quero ter a certeza que o Senhor estará sempre comigo, sempre na minha vida. Zaqueu, ele, depois daquele encontro, foi transformado, ele não foi mais o mesmo. E só Jesus pode fazer um milagre assim na vida do ser humano. Só Jesus. Zaqueu, ele ouviu de Jesus essa palavra descrita no texto, palavra profunda, porque Jesus não falou isso a toda hora. Mas na casa de Zaqueu, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Esse cara se converteu. Esse cara mudou. Porque não é fácil tomar uma atitude assim, mas ele tomou. Então, hoje houve salvação nessa casa. Aí algumas pessoas poderiam dizer assim, pô, mas quem que é ele para salvar? Ainda mais esse cara pecador. Jesus completa dizendo, ele também é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele estava perdido, mas agora ele encontrou o caminho. Ele está agora com Deus, eu estou com Ele. Eu vou dar a minha vida por Ele, como Jesus fez comigo e fez contigo. Melhor lugar que nós poderíamos estar hoje é no centro da vontade de Deus, ou diante de Deus, ou na presença de Deus. Esse é o melhor lugar que eu e você hoje poderíamos estar. Por isso a pergunta inicial, o que você quer mais na vida? Para muita gente que você pergunta hoje, o que você quer mais para a tua vida? Eu quero mais dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro. Se eu tiver mais dinheiro, olha... Irmãos, quanto mais dinheiro você tiver, você vai viver sempre aquela insatisfação. Terça-feira eu fui com um amigo, ele pediu, vamos junto comigo, vou buscar um carro aí, lá em Mogi das Cruzes, e, poxa, vai comigo, porque eu não tenho quem possa ir, e já me pediu tantas vezes.
E mês passado eu pedi até para ele ajudar na reforma aqui, ele mandou uma oferta, eu falei, puxa vida, eu vou lá com ele. E aí nós fomos na casa de um casal lá de japoneses, uma bela de uma casa maravilhosa. E o cara estava vendendo um carro 2020. Carro 2020, o carro, até aquele novo Corolla híbrido. É um carro sensacional. Um carro que custa, para jogar fora, como ele vendeu, R$130 mil. E aí ele, no meio da conversa, como quem não quer nada, eu falei assim, o senhor está vendendo por quê? Não, porque eu troco mesmo a cada 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos. Está dando 1 ano e meio, estou trocando. Eu vou pegar um Corolla Cross, que saiu agora, já encomendei inclusive, vou colocar mais R$63 mil em cima para comprar esse carro novo aí. E quando voltamos de lá, esse amigo meu falou, vai dirigindo esse carro. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou com o velhinho mesmo. Não, vai você com esse. Meus irmãos, eu vivi aquele momento de alegria e de medo, né? Porque se eu der uma ralada nesse carro, Jesus amado, tem misericórdia. Mas assim, vamos lá. E eu entrei naquele carro, e você aperta botão daqui, aperta botão dali. Só não vi mais porque eu não levei o óculos, então não via muita coisa, só velocidade, combustível e tal, não deu para curtir muito o carro. Mas só de andar nele, Jesus amado. Eu falei para o pastor Paulo, só faltou um botão para abrir asa e ele voar, porque era um carro sensacional. E eu fiquei pensando assim, esse amigo meu, ele é cristão, ele falou assim, pastor, isso aí não é vaidade? Eu falei, claro que é, pô. O cara tem um carro zero, vai pegar mais dinheiro para comprar outro. Tudo bem que o cara tem dinheiro, ele faz o que quer. Mas, para quê? Para quê? Só para dizer que tem, só para trocar? Meu carro já tem um carro sensacional. Não dá para entender a mente do ser humano. E o cara tem dinheiro. Então muita gente hoje pede assim, senhor, eu preciso de dinheiro, o que eu mais quero hoje é dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, a minha vida vai mudar. Vem algumas pessoas que até falam assim, né, dinheiro é bom, dinheiro ajuda muito, viu? Dinheiro dá uma segurança, para muita gente esse é o pensamento. Tem outros que estão enfermos, estão passando por dificuldade, o que mais você quer hoje? Eu quero saúde. Eu preciso ter saúde para trabalhar. O que mais que você quer hoje? Eu estou desempregado, eu quero trabalhar. É o que eu mais quero na minha vida hoje, eu preciso trabalhar. O que mais você quer hoje? Hoje você pergunta para muita gente, o que mais você quer? Ele fala assim, eu quero ser feliz. Mas você não é feliz? Não, eu quero ser feliz, eu ainda não sou feliz. Mas por que você não é feliz? Você tem um carro, você tem uma casa, você tem um trabalho, você tem saúde, você tem uma família. O que está faltando para você ser feliz? Não, eu quero ser feliz. Zaqueu, irmãos, ele tinha tudo isso na sua vida. Não um Corolla como esse de hoje, né? Mas ele tinha talvez o melhor jeguinho da época. Ainda assim ele não era feliz. Porque ele tinha tudo. Tudo que você pode imaginar que um cara que tem dinheiro pode ter, ele tinha. Mas ainda assim ele tinha um vazio dentro do seu coração. E ele fala assim, eu ouvi dizer que esse Jesus vai preencher esse vazio dentro do meu coração. E Jesus preencheu o vazio dentro do coração daquele homem. Não há dinheiro no mundo que compre o que Jesus pode proporcionar para as nossas vidas. Eu estava meditando, preparando essa mensagem, eu me lembrei de umas palavras do Nelson Ned, cantor Nelson Ned. Antes de se converter, ele rodou o mundo, ele cantava em 6 idiomas diferentes, ele vendeu mais de 45 milhões de discos, todos os discos dele de venda. Ele ganhou muito dinheiro. Uma vez, e depois ele confirmou isso, quando nós gravávamos com o Real Viver num estúdio lá na Vila Mariana, um dos técnicos
de som do estúdio, ele conhecia, ele trabalhou algumas vezes como técnico dos shows do Nelson Ned aqui em São Paulo. E ele falou, cara, aquele baixinho, com aquela voz preciosa. Teve uma vez que os traficantes da Colômbia gostavam, um dos traficantes, ela gostava tanto dele, que mandou um jatinho de lá para São Paulo para buscar, para ele passar a noite lá, tarde à noite, cantando. E aí ele conta, ele tinha mulher à vontade, droga à vontade, bebida à vontade, e no outro dia, depois de estar drogado, bêbado, de se esbaldar com a mulherada, o jatinho trouxe ele de volta e ele ainda ganhou, acho que 20, 30 mil dólares na época. Ele falou, esse cara ele era muito famoso e respeitado, e depois ele conta isso em algumas entrevistas. E uma dessas entrevistas que ele deu para o Jô Soares, certa vez, anos atrás, ele falou para o Jô Soares de Jesus, e eu nunca vi o Jô Soares não aquele negócio assim que ele sempre usa, né? Não te atrapalhando, não te incomodando, não te cortando, já cortando. O Jô Soares tinha muito disso. Em nenhum momento, pelo menos por uns 10, 12 minutos, ele falou isso. Ele ficou ouvindo o Jô Soares, o Nelson Ned falar. E o Nelson Ned falou assim, Jô, eu tive todo o dinheiro que você pode imaginar que alguém possa ter. Eu cantei nos melhores lugares do mundo, na França. Eu cantei na Inglaterra. Eu cantei no Carnegie Hall, lá nos Estados Unidos. Eu fui o cantor brasileiro único, um dos únicos cantores brasileiros que cantou lá no melhor lugar, na Broadway, nos Estados Unidos. Eu fui muito respeitado e tudo isso que eu tinha, toda essa riqueza, eu tinha um vazio dentro do meu coração. Eu cheirava, eu bebia, eu traía minha esposa, os meus filhos, porque eu achava que isso era a vida. E quando ele falou para o Jô, ele citou algumas coisas, ele disse assim, uma das coisas, o dinheiro pode comprar uma cruz, mas não pode comprar a salvação, porque ela já está comprada, ela já está paga pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele falou isso para o Jô Soares. Ele também disse, o dinheiro pode comprar um calmante, mas não pode comprar uma noite de sono em paz. O dinheiro pode comprar uma mansão, mas não pode comprar um lar. O dinheiro pode nos levar para curtir os melhores lugares do mundo, mas não pode nos dar a paz que vem de Deus em nossos corações. Ele disse para o Jô Soares, eu era um homem de sucesso no mundo, mas um fracasso dentro do meu lar. Eu era um sucesso com os meus fãs, mas um fracasso com os meus filhos. E aí ele fala assim, ele falou, né, que já morreu, ele disse, Jô Soares, no dia que eu conheci Jesus, eu abri mão de tudo. Eu abri mão de tudo, de dinheiro, eu não queria saber de mais nada. Porque aquela paz, aquele amor que me envolveu, que me capacitou, que me preencheu, que resgatou a minha vida, que fez com que eu pudesse novamente amar os meus filhos, pedir perdão para minha mulher e ela me perdoou. A minha filha me apresentou Jesus, ela já conhecia. E eu conheci esse Jesus e ele mudou a minha vida. Ele fala assim, eu gravei outros discos daí para frente, porque ele estava lançando naquela época aquele CD Jesus está vivo, né? E ele disse, Deus me deu a oportunidade agora de falar de Jesus. O Jô falou para ele assim, o Jô Soares, mas você fala de Jesus nos teus shows? Ele falou, todo lugar que eu vou agora, inclusive aqui, obrigado pela oportunidade que você está me dando de falar, porque eu tenho que falar de Jesus, porque Jesus muda a vida humana. Dinheiro no mundo paga o que Jesus faz para a vida humana. Eu imagino o que se passava aqui para encerrar, o que se passava dentro da cabeça de Zaqueu. Cara que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Eu imagino a cabeça de Nelson Ned. Cara que tinha tudo, mas o mais importante ele não tinha. O que eu mais vejo hoje, irmãos,
dentro das igrejas, do coração das pessoas, é que elas querem tudo o que Deus pode dar, proporcionar. Mas elas não querem ter Deus dentro da sua vida, elas não querem depender de Deus, amar Deus, buscar Deus, curtir Deus, falar com Deus. Elas querem tudo o que Deus pode proporcionar. Então hoje a igreja virou um balcão de pedido. Senhor, eu preciso de dinheiro. O que mais você quer? Como Deus, se Ele estivesse hoje aqui na questão em forma corpórea, e Ele pegasse esse microfone e falasse assim: ei, escuta, o que mais você quer para a tua vida? Essa pergunta Ele fez para Salomão. E Salomão falou assim: Senhor, eu quero ter sabedoria. Porque eu assumi aqui o lugar do meu pai, e eu sou jovem, eu não tenho muito entendimento, eu não sei nem como funciona esse negócio de reino aqui. Então eu quero sabedoria para eu reinar, e reinar de uma forma, ó Deus, que te agrade, que abençoe as pessoas. E Deus olhou para ele e falou assim: sabe a decisão, sabe o pedido. Você pediu sabedoria, eu vou te dar. E como você não me pediu riqueza, e nem pediu a morte dos teus inimigos, ainda assim eu vou deixar você muito rico, eu estarei sempre com você, e no teu reino não haverá batalhas como o seu pai e tal, haverá um reino de paz. Ou seja, eu imagino que Salomão deve ter lembrado da situação que o próprio pai passou com a sua mãe. Ele deve ter sabido dessa história. Ainda assim, eu me lembrei deste salmo, o Salmo de Davi, o Salmo 51, versículo 10. Com a ajuda dos irmãos ali, vou colocar aqui no telão. Depois de ter pecado, Davi escreveu assim: cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Senhor, não me expulses da tua presença. Olha o que ele fala para Deus. Senhor, eu errei, não tira o meu reino, não. Eu gostaria de continuar sendo rei, mesmo cometendo esse pecado, Deus. Ou então ele poderia ter dito assim: Senhor, não tires de mim a minha mansão, o meu palácio, a minha riqueza. Ele podia ter falado isso para Deus. Mas ele fala assim: Senhor, não tires de mim o teu Santo Espírito. Eu posso até ficar sem dinheiro, sem mansão, mas sem o teu Santo Espírito eu não vou conseguir viver. No versículo 12 ele escreve: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer ao Senhor. Ou seja, o que eu aprendo nessa história, nessa ministração hoje? Que as pessoas, elas querem tudo o que Deus pode proporcionar, mas elas não querem Deus na sua vida. Por isso que a gente vive hoje uma geração de cristãos que são fracos espiritualmente, tristes, cabisbaixos. Cristão que olha para o outro que não é cristão às vezes, e eu me lembro aqui do Salmo 73, 76 dos filhos de Asaf, que ele fala assim: Senhor, eu olhei para o ímpio e eu vi que o ímpio ele come bem, veste bem, ele vai na academia, ele tem um corpo sarado, ele faz de tudo, não fica doente, não perde emprego. Caramba, meu, e eu tô aqui servindo o Senhor, mó luta. Mas aí ele fala assim: até que eu entrei no templo, aí eu me lembrei que o ímpio pode ter tudo isso, mas ele não tem a presença do Senhor. O ímpio passa, mas aquele que serve a Deus permanece para sempre. Então, o Zaqueu, o que ele mais queria não era mais dinheiro. Ele cansou de ter dinheiro. Ele não queria mais ser tão respeitado. Ele não queria mais, não estava mais preocupado em usar roupas bonitas. Ele queria que Jesus, aquele Jesus que ele ouviu falar, que curava, que transformava, que preenchia o espaço dentro do coração, viesse e fizesse morada na sua vida. E Isaías, capítulo 57, versículo 15, está escrito assim: pois assim diz o alto e sublime,
aquele que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Para quê? Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. O mesmo Deus que está sentado no trono de glória é o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus que quando você abre o coração, Ele entra, Ele preenche. Sabe, meus irmãos, a gente precisa acabar com esse negócio de vir para o culto e do mesmo jeito que você vem, você vai embora. Vou usar uma expressão aqui simples, tipo, você não sente nada, e quando sente é só uns arrepios. Não, quando você sai de casa, você já sai consciente: Deus está comigo aqui, Deus está me acompanhando no carro, no ônibus ou de a pé. Eu vou chegar na igreja, na casa do Senhor. Eu sei que eu tenho um Deus que provém tudo para mim, que cuida de mim. Então o que eu vou fazer na igreja? Eu vou lá para desfrutar do amor, da presença dEle junto com os meus irmãos. Eu vou curtir. Não importa o que está cantando, importa que eu estou cantando para adorar a Deus. Eu não sei se você precisa subir pelas paredes ou subir numa árvore para ver Jesus. Não precisa mais, porque Jesus agora, Ele não está mais na cruz. Ele está vivo, Ele vive para sempre, Ele tem todo o poder nas suas mãos. E 2 ou 3 dizem assim: Senhor Jesus, Ele está presente. Ele está com a gente aqui nessa noite. E a gente tem um privilégio hoje, irmãos, diante de encerrar, a gente se colocar diante de Deus, diante do Senhor, e talvez parar de ficar pedindo coisas, porque a Bíblia diz que Deus sabe de todas as nossas necessidades, e começar a gastar um tempo mais e falar assim: Senhor, enche-me com Teu Espírito. Senhor, eu não quero chegar no culto e do mesmo jeito que eu entrei, ir embora. Senhor, eu quero viver uma experiência sobrenatural com o Senhor. Eu quero sentir o Teu fogo queimando dentro de mim, a Tua presença ardendo dentro do meu coração. Eu quero sair daqui hoje, quinta-feira, e não quero ver a hora de chegar domingo, 10 da manhã, 6 da tarde, para estar aqui de novo cultuando ao Senhor, com o prazer de estar com os meus irmãos, aqueles que podem e querem, de a gente estar junto, de a gente adorar a Deus. Esse negócio de culto online é uma bênção por um lado, mas é uma perdição por outros, porque tem muita gente em casa assistindo, sentado, esparramado no sofá, sem imaginar ou pensar ou cultuar do jeito que deveria cultuar. Infelizmente. Mas você que está em casa e você que está aqui, nós temos a oportunidade de ainda hoje pensar e refletir: o que mais que eu quero para a minha vida? Ah, pastor, eu vim aqui hoje para pedir um emprego, porque eu estou precisando trabalhar. Eu vim aqui hoje para pedir saúde, que eu estou com um problema de saúde. Eu vim aqui hoje para pedir dinheiro. Eu vim aqui hoje para pedir Deus abrir as portas para mim. Eu vim aqui hoje para Deus dar uma mina para mim, arrumar um mino para mim, porque está difícil a situação. Agora, se você veio aqui para encontrar Deus, se você chegar como o Zaqueu e falar assim: poxa, eu já me alimentei hoje. Todo mundo já comeu hoje aqui? Quem não tomou café da manhã aí? Levanta a mão. Quem não almoçou hoje? Quem não tomou um café da tarde? Quem vai jantar ainda hoje? Tá vendo? Tem uns morros de fome sempre tem. Brincadeira. Quem já respirou hoje? Quem já bebeu água hoje? Sabe, irmãos, a gente tem tanta coisa boa de Deus para as nossas vidas, e a gente fica olhando os detalhes daquilo que falta. A gente não agradece por aquilo que Deus já tem dado para nós. Por isso, nesta noite, vamos ficar em pé. Zaqueu sabia o que ele mais queria para a sua vida. E você?
que mais você quer para a tua vida hoje? Ah, eu quero a presença de Deus dentro do meu coração. Quero sair daqui hoje cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder. Mas e o restante, o dinheiro? Isso aí Deus faz, Deus põe, Deus dá, Deus realiza. Amém? Crê nessa palavra? Fecha os teus olhos, você que está em casa também, se você quiser, viva este momento aí.